Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Ontem eu não consegui fazer a lição, sábado tivemos um noivado e foi uma bênção para a glória de Deus, de maneira que eu no domingo fiquei realmente com uma atividade bem intensa, tanto sábado quanto domingo. E hoje eu vou fazer o comentário das duas lições, tanto do domingo quanto da segunda-feira, tá? Então, a lição do domingo nos traz o título O Santuário e a Lei. Aqui é descrito logo no capítulo 11 e o verso 19 de Apocalipse que quando João viu a Arca da Aliança e a Santa Lei de Deus ali, ele escuta vozes, trovões, relâmpagos. Se você se atentar, essa foi a mesma manifestação que aconteceu na proclamação dos Dez Mandamentos, lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19, 16 a 20, você vai encontrar referência à maneira como Deus falou com Moisés, através de relâmpagos, trovões, especificamente de trovões, mas uma manifestação onde era demonstrado a soberania de Deus, a pessoa de Deus. E isso aqui é bem interessante, porque da maneira como Deus o fez, ali mostrou a sua soberania e que a sua lei ela é de fato que envolve a sua autoridade, né, para reger todo o mundo. E a gente pensa, imagina se o mundo não existisse lei. Sabe o que acontece? Cada pessoa quer fazer sua própria lei. E as suas leis são frágeis, são temporárias, são dignas de mudança, de aperfeiçoamento. A lei de Deus não. A lei de Deus não é aperfeiçoada, não é mudada, não é transformada. Ela não precisou de uma abolição para que outra fosse feita. O próprio Jesus falou, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras e a palavra da lei de Deus é a palavra de Cristo. Não passarão. Então, assim, cega-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essas palavras, esses textos nos evidenciam que a lei de Deus ela é imutável e ela também é insubstituível. Ou seja, nunca vai mudar e nunca será substituída. A lei dos homens ela é propensa a erros, a mudanças, a alterações. E aqui eu observo que o santuário, né, um utensílio que tinha lá, que era o propiciatório, e dentro da Arca da Aliança, né, o propiciatório quer dizer a tampa da Arca da Aliança, perdão, o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, ali era aspergido sangue, como que demonstração de que a lei que estava dentro tinha sido quebrada e o pecador pedia perdão para que ficasse ali gravado. O propiciatório é um local que protegia, ou seja, era a tampa da Arca da Aliança. E ali era colocado. E como nós bem sabemos, uma vez ao ano aquilo também era purificado com o ritual chamado Dia da Expiação. Então, assim, o que eu entendo é que a lei de Deus revela o seu caráter. A minha lei revela o meu caráter. Aquilo que eu crio como conduta revela quem eu sou. E aí eu pergunto, o meu caráter pautado nas minhas leis, onde eu coloco o que eu posso e o que eu não posso fazer, me dignifica como cristão ou me coloca em uma situação desfavorável? É algo que devemos pensar. A lei de Deus não. O texto sagrado aqui da lição de segunda-feira, como é dito, né, que a lei de Deus ela é boa e o seu mandamento é santo, justo e bom. Os salmos que aqui são descritos, Salmo 19, eu queria ler com vocês esse salmo aqui, ó. Salmo 19 e o verso 7 a 11. Olha o que, é que a lei de Deus faz com todos aqueles que a observam, além de evidenciar o que sentimos, né? Aqui fala, o contexto diz assim: os que me amam guardam os meus mandamentos. E no Salmos 19 e o verso 7 a 11, na minha tradução NVT diz assim, olha: a lei do Senhor é perfeita, e o que, é que ela faz? Revigora a alma, traz vida à alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança. E o que, é que eles fazem? Por ser digno de confiança, eles dão sabedoria aos ingênuos. Verso 8. Os preceitos do Senhor são justos, e por ser justos, o que é que eles fazem? Trazem alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Então, da maneira como os mandamentos do Senhor são, com sua limpidez, o que é que ela causa? Iluminação à vida. Verso 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras. Logo, todas as suas orientações são corretas. Verso 10. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro de Ofir. São mais doces que o mel
isso, o mel mais puro que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Então, assim, a lei de Deus tem esse propósito, trazer benefício, trazer paz. Aqueles que observam entenderão isso com clareza. Agora, deixa eu ler aqui o texto para vocês, para fechar a lição, de Provérbios, capítulo 5, 28 e o verso 9, que diz assim, olha: o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O termo ouvir tem a ver com atender. Não é simplesmente escutar ou ouvir de uma maneira esporádica, mas é a questão. Aqueles que não atendem ou não respeitam ou não observam a lei de Deus em seu coração e de maneira bem mais consciente, o texto sagrado fala que até a sua oração não será aceita. Então eu tenho que ter muito cuidado. A lei de Deus me protege para que a minha relação com Ele seja direta, sem interrupção. E um outro texto aqui embaixo, a comparação, né? Os textos de Êxodo 34, Romanos e Salmos, quando fala assim, qual é a relação entre a lei de Deus e o seu caráter. A lei de Deus, ela não deve ser vista com olhos diferentes, pois ela envolve o caráter do próprio Deus. E por que isso? Esse texto de Êxodo, irmãos, 34, versos 5 a 7, quando Deus começa a manifestar quem Ele é, alguns entendiam que esse texto era Moisés falando. Êxodo 34, 5 a 7. Quando Deus fala assim, Deus misericordioso, compassivo, tardio em iras, e grande beneficência e bondade. Alguns entendiam que ali era Moisés proclamando a condição de quem era Deus com medo de morrer. Mas ali é Deus demonstrando quem Ele é, o caráter dele como é que ele é. E por que eu digo com clareza que Êxodo 34, versos 5 a 7, é Deus demonstrando? No texto de Números, capítulo 14 e o verso 18. Quando Moisés está com Deus, diante de sua presença, ele pede que ele repita o que ele fez lá na parte de Êxodo 34. E aqui, olha, em Números capítulo 14 e o verso 17 e 18 diz assim: por favor, Senhor, mostra-me o teu poder, pois ele é tão grande quanto declaraste. Pois me disseste, o Senhor é lento para se irar, cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolveste o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso 18. Até a terceira e quarta geração, de acordo com o seu grande amor. Só que o verso 17, ele fala assim, ó, por favor, me proclama como declaraste, assim que está em Êxodo 34, verso 5 e 7. Então, Números 14, 18, é uma confirmação de que Êxodo 34, verso 5 a 7, era Deus falando, Deus demonstrando quem ele era para Moisés. E ele, de fato, manifestou a sua pessoa através da manifestação que ele teve para com Moisés. O que eu entendo aqui? Deus, ele é imutável, logo a sua lei é imutável. O próprio Jesus chegou a descrever, né? Quando ele falou assim, nenhum A, nenhum tio, nenhum J se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. E ele chega a dizer, não vim anular a lei aos profetas, não vim fazer luz isso, vim cumprir. A lei de Deus é imutável. Todos aqueles que vivem por ela serão mantidos e, através da sua obediência, demonstrarão amor a Deus. O Salmo 119 e o verso 89 diz assim, a tua lei permanece para sempre no céu. Ela é, de fato, imutável. Que eu e você, irmãos, não mude, não criemos leis, porque as nossas leis são falhas. A lei de Deus é perfeita e a lei de Deus é santa, justa e boa. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos. Nos ajuda a obedecer a Tua palavra, Senhor, de maneira que possamos deixá-las ela bem envolvida em nosso caráter. Que o nosso caráter busque o caráter de Cristo. Que o nosso caráter busque a transformação. E que todos nós possamos cada dia ter uma vida renovada para o glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.